Boa noite a todos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês do Centro Espírita Ibirajara, mesmo que de forma virtual, né? Mas com a certeza que os nossos pensamentos estarão entrelaçados durante mais essa oportunidade de estudo que a casa nos concede. Hoje iremos abordar as questões 833 a 842 do Livro dos Espíritos, que estão contidas no capítulo 10, que trata da lei de liberdade. Vamos então fazer a nossa prece inicial, nos preparando, acerenando os nossos corações para o início deste estudo. Vamos agradecer aos amigos espirituais por essa oportunidade bendita de estudo, de relembrar conceitos, fixá-los em nossa mente e pedir que os amigos espirituais possam auxiliar-nos para que o nosso aprendizado não fique só no campo da teoria, mas que possamos colocá-los em prática. Que cada um dos irmãos, encarnados e desencarnados, que nesse momento estão conosco, participando desse estudo, possam ser envolvidos nas melhores vibrações e que todos possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Então, queridos companheiros, vamos falar hoje sobre a liberdade de pensar. Assunto abordado pelas perguntas 833 e 834, e sobre a liberdade de consciência, desenvolvido nas perguntas 835 a 842 do Livro dos Espíritos. Só nessas duas perguntas, né, nessas primeiras, 833 e 834, já teríamos aí assunto para vários outros estudos, pois, como nos afirma Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes, a sua ação, né? Pois é causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Mas eu vou tentar trazer o mais essencial para nos instigar a ler um pouco mais sobre o assunto depois. A pergunta de Kardec, né, da questão 833, em que ele inquire se haverá no homem alguma coisa pela qual ele goze de absoluta liberdade, traz na resposta dos espíritos superiores que é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, né? Pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. Ou seja, pode-se até tentar diminuir a sua força, a sua intensidade, mas nunca o destruir por completo. E se o homem goza dessa liberdade sem limites que o pensamento nos dá, é válido analisarmos essa assertiva aí, iniciando com o que Paulo de Tarso nos traz lá na primeira carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para entender um pouco melhor sobre essa questão, vamos buscar subsídios nas obras de André Luiz e Emmanuel. Lá no livro Respostas da Vida, de autoria espiritual de André Luiz, o item 23, intitulado Pensar, ele nos traz o seguinte: o pensamento
é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo. É muito importante que não nos esqueçamos disso. A ideia forma condição, a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. Ele nos diz ainda que a nossa vida será sempre o que nós estivermos mentalizando constantemente. E que, em razão disso, qualquer mudança real em nossos caminhos virá unicamente da mudança dos nossos pensamentos. André Luiz ele versa que as leis do destino elas carregarão de volta tudo, né, o que nós pensamos. Nessa premissa, nós encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto o que se refere ao bem quanto ao mal. O livro Mecanismos da Mediunidade, né, psicografado aí por Chico Xavier e Valdo Vieira, também de autoria espiritual de André Luiz, ele traz assim um assunto bastante amplo sobre o pensamento. Nessa obra, André Luiz nos fala que como alicerce vivo de todas as realizações do plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele ainda é matéria. E, sendo então matéria, o pensamento está sujeito às mesmas leis que regem a matéria. Nessa e em outras obras de André Luiz e de Emmanuel, nós verificamos que o pensamento ele possui várias características, como cor, cheiro, peso específico, força gravitacional, frequência, dentre tantas outras. E esses atributos do pensamento, eles podem agir em nosso benefício ou malefício, conforme as emanações produzidas por eles, pois elas é quem vão determinar as nossas companhias, tanto encarnadas quanto as desencarnadas. Isso fica bem explicitado no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo que trata do tema matéria mental, em que André Luiz fala sobre as formas pensamentos. É inclusive através dessas formas que os médiuns videntes podem ver o que pensamos. André Luiz versa nesse capítulo, Matéria Mental, que emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica, né, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentar essa ideia, né, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos aqueles que nos esposem o modo de sentir. André Luiz diz ainda que nessa projeção de forças, né, a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo, né, dessas formas de pensamento, que são as construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. O que Emmanuel, inclusive reforça no livro Pensamento e Vida. Logo no primeiro capítulo, ele nos diz que compreende-se, pois, que o pensamento tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Ou seja, o pensamento, circulando como se fosse uma esfera, ele gera um campo mental capaz de atrair encarnados e desencarnados com pensamentos naquela mesma sintonia. E quanto mais nós alimentamos aquele pensamento, mais ele vai se corporificar. Pois, como vimos agora há pouco, pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. E tudo isso
acontece através de um processo espontâneo de autoexteriorização sem que nos demos conta, né? Onde a nossa onda mental ela se alonga e ela passa a atuar sobre todos os que com ela se afinem e que ainda recolhe também a atuação de todos os que lhe são simpáticos. No livro Libertação, André Luiz nos fala no capítulo 16, Encantamento Pernicioso, que cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Olha, vale muito a pena, inclusive, ler esse capítulo e observar a explicação de Sidônio André Luiz sobre a influência que o pensamento malsã produziu sobre a médium Dona Isaura. E isso logo após ela ter participado da reunião mediúnica, mas ter permitido depois obscurecer o seu pensamento no ciúme, perdendo aí o equilíbrio íntimo e entregando-se assim àquelas entidades que lhe exploraram o sentimentalismo. Então, percebemos que só depende de nós angariar a simpatia de espíritos mais elevados ou ter como companhia espíritos das zonas mais inferiores, de acordo com a matéria mental, né, que nós emitimos pelo nosso pensamento. E isso vale também para a atração de encarnado para encarnado. Nos diz Emmanuel, na introdução do livro Pensamento e Vida, que o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Agora, abordando as perguntas 835 a 842, que trata da liberdade de consciência, muitos de nós podemos aí nos deparar com o seguinte questionamento. Qual seria então a relação e a diferença entre liberdade de pensamento e liberdade de consciência? Vamos aí discorrer um pouco sobre isso para tentar deixar claro esses conceitos. Kardec, ele questiona o seguinte na questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? No que os espíritos respondem, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Nessa resposta, nós já percebemos que a consciência, então, é um pensamento íntimo, né? E Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aprofunda um pouco mais esse conceito, nos trazendo que a consciência ela é o centro da personalidade, centro permanente e indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Leon Denis diz ainda que a consciência não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer, e que ela é una e indivisível. A liberdade de consciência implica, pois, em reconhecer uma humanidade que nasceu livre. É a liberdade que a humanidade tem de questionar, examinar a si mesma. E, sendo ela infalível e imperfeita, pois que é dotada de razão e, portanto, de crítica, é a liberdade que os indivíduos têm de manter e defender a sua posição sobre um fato, um ponto de vista ou uma ideia, independente das visões dos outros. Kardec, na pergunta 837,
questiona qual seria o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência. E os Espíritos nos trazem na resposta que constranger os homens a proceder de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. E acrescenta ainda que a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. De fato, nós verificamos que o homem já despertou para essa afirmativa, pois sabendo que a liberdade de consciência é tão importante para a democracia, consta como direito assegurado na legislação de vários países, além de constar de leis e decretos em momentos revolucionários, como em Portugal, na Rússia e aqui na nossa vizinha Bolívia também. Inclusive, a nossa Carta Magna traz aqui no inciso 4º do artigo 5, a seguinte redação: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E no inciso 6º desse mesmo artigo, que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção ao local do culto e das suas liturgias. Apesar da nossa Constituição ter separado a liberdade de pensamento e juntou nesse mesmo sentido constitucional liberdade de consciência e liberdade de crença, há de se destacar aqui que a consciência é uma coisa, crença é outra. Já o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele não deixa qualquer dúvida sobre essa distinção, quando ele reza que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Ele distingue muito bem. A liberdade de consciência, ela é complementar, e está intimamente ligada a essas outras liberdades, como a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, sendo a liberdade de crença uma derivação dessa liberdade de consciência, pois a primeira não sobrevive sem esta. É importante nós entendermos que há uma diferença fundamental entre liberdade de pensamento ou de expressão, liberdade de crença e liberdade de consciência. Enquanto a liberdade de pensamento é ilimitada, a liberdade de consciência ela sofre uma restrição, pois que ela depende do nível evolutivo de cada espírito. Ou seja, quanto mais evoluímos, adquirimos a expansão da consciência do bem e do mal. Consciência, portanto, seria o sentimento, o conhecimento que permite a cada um de nós vivenciar, experimentar ou compreender aspectos do nosso mundo interior. É a percepção que cada ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e causas individuais ou causas coletivas. Pela liberdade de consciência, como nos mostra Leon Denis, que nós identificamos as características e os conceitos de personalidade, os sentimentos da alma, da mente e do eu. A questão nos indica que à medida em que nós evoluímos, vamos melhor discernindo em nós a consciência do bem e do mal, e atingindo o progresso individual e coletivo. Vamos burilando os nossos valores que formam essa consciência, e que são frutos das sucessivas experiências e das nossas crenças individuais e que vão se refinando aí de acordo com o progresso evolutivo de cada um. Espero ter esclarecido mais do que confundido vocês. Agora, na questão 836, Kardec inquire se o homem tem direito
de pôr obstáculos à liberdade de consciência. Aí, no que os espíritos de pronto respondem que não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Nós podemos entender, então, que devemos adotar a ideia expressada pela biógrafa Ellen Beatrice Hall, que, ao escrever a biografia de Voltaire, ela fez a seguinte citação: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Cabe lembrar aqui também, né, já que citamos aí indiretamente o Voltaire, o filósofo iluminista francês, o que ele dizia ainda no século XVIII. Quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Desculpa. O que está em sintonia aí com as respostas dos espíritos à questão 839, onde os espíritos nos dizem que ofender a crença de alguém que não pense como nós é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Mas em contrapartida também, os espíritos e Kardec, em seu comentário aqui na questão 840 do Livro dos Espíritos, eles deixam claro que não é atentado à liberdade de consciência quando nós reprimimos os atos exteriores de uma crença, quando esses atos nos acarretam qualquer prejuízo a terceiros, como é o caso, por exemplo, de fanatismos religiosos ou demais atos que possam causar aí prejuízos ao trem. E o assunto é, de certa forma, complementado na questão seguinte, a questão de 841, quando se afirma que podemos e, inclusive, devemos combater as doutrinas perniciosas, trazendo ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, mas sempre se atentando ao fato de que devemos exercer o bom combate, que, a exemplo de Jesus, ensinou pela persuasão, pela brandura e nunca pela força e pela imposição. Ressaltam ainda os espíritos que a única coisa que podemos impor ao outro é o bem e a fraternidade, pois a convicção não se impõe jamais. E, finalizando agora o nosso estudo com a pergunta de número 842, na qual Kardec indaga aqui: considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais poderíamos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Ou seja, não importa se somos espíritas, budistas, evangélicos ou qualquer outra denominação religiosa, o que vale é analisar segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É pelos frutos que se conhece a árvore. E, já que nós iniciamos aí o estudo refletindo sobre os ensinamentos de Paulo de Tarso, para encerrar, vamos lembrar da mensagem que o apóstolo dos gentios nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lá no item 10. Verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, independente da crença a que pertença. E assim, meus amigos, vou me despedindo de vocês, imensamente agradecido por essa oportunidade que, mais uma vez, o Centro Espírita Ibirajara me deu de relembrar conceitos e de aprender que
como a gente aprende enquanto prepara esses estudos, né? Então, vamos fazer aí a nossa oração final, pedindo aos amigos espirituais, nosso anjo guardião, que possam fixar em nossa mente cada um desses conceitos que hoje aqui estudamos. Que possamos, bem sabemos que nós somos privilegiados, né, por ter acesso aí aos conhecimentos da doutrina espírita, que nos traz luz aos ensinamentos de Jesus e que nos ensinam a trilhar da melhor forma possível nesse mundo de provas e expiações, que possamos então, né, fazer uso desses ensinamentos, em que consigamos tirar o melhor proveito para a nossa evolução e principalmente que consigamos compartilhar, replicar esses ensinamentos, replicar o Evangelho de Jesus a todos aqueles irmãos que ainda não beberam dessas benditas fontes. Que possamos ser cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a tocar corações, principalmente com o nosso exemplo. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem em paz. Um abraço fraterno a todos e até a próxima.